Boa noite a todos. Para tratarmos desse tema, afinal, quem somos? Sabemos que sempre houve duas grandes correntes esposadas por parte e outra da humanidade. O lado materialista, acreditando que a matéria explicaria tudo o que existe, e o lado espiritualista, achando que um sopro inteligente, um sopro de razão, um sopro divino deveria estar presente para animar a matéria e, assim, produzir o fenômeno da vida. Dentro desse pensamento, durante muito tempo a ciência oficial, a física de modo particular, procurou interpretar o universo, e ainda não estamos nem mesmo falando no ser humano, simplesmente o universo físico através da materialidade das coisas. A primeira ideia foi a ideia de Demócrito, na antiga Grécia, acreditando que todas as coisas eram formadas por elementos mínimos, muito pequenos, invisíveis e indivisíveis, chamados átomos. Na dureza, na substancialidade desses átomos estaria a explicação de todos os fenômenos da matéria. A ciência evoluiu. E como nós sabemos, átomo quer dizer indivisível. E a descoberta das partículas cada vez menores foi nos revelando um átomo divisível. Mantém-se o nome apenas em homenagem ao pensamento, à imaginação, à percepção de Demócrito sobre alguma coisa que se pareceria com um elemento primitivo. Prosseguem as pesquisas da ciência e se descobre que o átomo tem uma parte central mais dura, chamada núcleo, onde está concentrada a sua massa e onde existem prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas neutras. Na periferia, a distâncias que mais tarde se verificou não eram proporcionais às do sistema solar. Foi quando se abandonou a ideia de que o átomo era um sistema solar em miniatura, até porque planeta não salta de uma órbita para outra ao se energizar, e elétrons saltam, realizando o salto quântico. Se começou a entender pouco a pouco que era difícil definir o elétron como matéria ou como onda. Então a dureza residiria no núcleo. A esperança de algo muito sólido, indivisível, capaz de explicar todas as coisas, estaria no núcleo atômico. Mas quando os cientistas puderam penetrar o universo do núcleo e verificar leis que normalmente não aconteciam, ou pelo menos não eram observáveis nas macropartículas, entenderam que no núcleo também havia grandes vazios e que os chamados prótons e nêutrons, responsável pela dureza, pela substancialidade da matéria, eram apenas conglomerados energéticos. E assim, pouco a pouco, a ciência foi se desmaterializando e se adotou a chamada criação no sentido descendente, que quer dizer que as coisas, mesmo aquelas que nós consideramos puramente materiais, se organizam do mais sutil para o mais denso. Pois é exatamente isso que nos diz a ciência contemporânea a respeito da teoria das cordas. Não mais partículas duras que se organizam, que formam átomos, que formam moléculas, que formam células, que formam pensamentos, não. A marcha é o inverso. É do sutil para o denso, como nós podemos observar. Inside every grain of sand are billions of tiny atoms. Every atom is made of smaller bits of matter, electrons orbiting a nucleus made of protons and neutrons, which are made of even smaller bits of matter called quarks. But string theory says this is not the end of the line. It makes the astounding claim that the particles making up everything in the universe are made of even smaller ingredients, tiny, wiggling strands of energy that look like strings. Each of these strings is unimaginably small. In fact, if an atom were enlarged to the size of the solar system, a string would only be as large as a tree. And here's the key idea.
just as different vibrational patterns or frequencies of a single cello string create what we hear as different musical notes, the different ways that strings vibrate give particles their unique properties, such as mass and charge. For example, the only difference between the particles making up you and me and the particles that transmit gravity and the other forces is the way these tiny strings vibrate. Composed of an enormous number of these oscillating strings, the universe can be thought of as a grand cosmic symphony. Isso dito há algum tempo, seria considerado poesia. Coisa de místico, coisa de religioso, de quem não entende a ciência na sua dura materialidade. E hoje estamos a observar, a partir de conclusões de equações matemáticas, que tudo no universo é produto da vibração desses pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, com 11 dimensões espaciais, e nossos sentidos percebem somente 3, que ao vibrar produzem todas as particularidades e todas as propriedades da matéria. Então, como energia eletromagnética é luz, e se fala em cordas como se poderia falar em leões alados ou em dragões. Não existe nenhuma possibilidade de termos o entendimento da forma que teriam essas cordas, simplesmente porque nós vemos em 3 dimensões e elas têm 11, e a ideia de forma seria impossível, uma vez que se um átomo fosse do tamanho do sistema solar todo, uma corda seria apenas o tamanho de uma árvore. Então, por isso é que em filosofia da ciência não existe o verdadeiro ou o falso, existe o mais ou menos plausível, existe o mais ou menos lógico. E quando os céticos, sem entenderem a sua própria teoria, nos dizem, bom, eu acreditarei na verdade do espírito, quando puserem o espírito num tubo de ensaio para que eu o analise, nós vamos concordar. E não vamos colocar vamos colocar 10 espíritos num tubo de ensaio a partir do momento em que ele coloque ali apenas uma supercorda. Jamais serão vistas as supercordas, jamais serão fotografadas. É um produto de ideias que nos torna co-criadores do universo, através da influência de nossa consciência. Vamos evoluindo, vamos compreendendo melhor a obra do Criador. Porque quando pensávamos no criacionismo, pensávamos de um modo muito estreito. Ah, Deus de repente resolveu fazer o leão, fez o leão. Interessante que fez Adão e Eva numa época em que não existiam dinossauros. Os biógrafos do paraíso esqueceram os dinossauros, porque os primeiros animais eram os leões, as serpentes, os que nós conhecemos hoje. E aquela criação direta do espírito humano dá origem à mente pouco evoluída. Nós precisamos evoluir muito no terreno da física, no terreno da matemática, para, através de equações, conseguirmos prever a antimatéria e conseguirmos prever também as supercordas. Isso nos leva à frase de Einstein que disse: o Senhor é sutil, mas não é maldoso. Ou seja, quando vamos descobrindo a essência das coisas e nos preparando para interpretar melhor a inteligência suprema, diferente dos deuses gregos que tinham ciúme do homem, que castigavam Prometeu porque queria buscar o fogo do Olimpo e dar vida a estátuas, que tolhiam a criatividade do homem, a inteligência suprema, o Pai amoroso, fica feliz, na medida em que pudermos entender essa felicidade com o progresso da sua criatura, com o progresso dos seus filhos. Não precisa fazer um bonequinho de barro, deixa que a evolução faça as coisas. Existe um campo impresso na matéria pronto a atuar sob os eflúvios da espiritualidade à medida em que vamos evoluindo. E assim abandonamos aquela ideia da criação direta, que tanta confusão e interpretação negativa trouxe. Pois Deus teria feito o homem de barro e, segundo o texto, soprado nele uma alma imortal. Passa-se algum tempo, Deus não tinha muita experiência com o homem. Era o primeiro que havia criado e verificou que o homem sozinho não ia lá muito bem. Estava olhando de modo estranho para algumas macacas pelas árvores do paraíso e disse: não é bom que o homem fique só, vamos dar-lhe uma companheira.
colocou Adão em sono profundo. Primeiro caso de anestesia por hipnose. Retirou uma costela e modelou Eva. Interessante que quando estávamos naquele auge do movimento feminista, machismo feminino, nada disso, amor entre todas as criaturas e chega de rótulos. Mas eu não sei como no auge do movimento, as chefes do movimento feminista não protestaram contra esse texto. Porque primeiro, a finalidade parecia apenas servir de companheira para o homem. Segundo, costela não é carne de primeira. Terceiro, não consta no texto que haja soprado na Eva uma alma imortal. Por isso a igreja discutiu até o século XVI se a mulher tinha ou não tinha alma. Porque no texto não constava exatamente isso. E de toda aquela rebeldia do paraíso, pôs-se a culpa em Eva. A evolução é completamente diferente dessa ideia, com influência da nossa consciência, e não esse processo de intervenção direta que muitas vezes as pessoas querem. Quando se pede algo impossível a Deus, nós estamos pedindo ao legislador que altere sua lei, que, em nome de nosso pedido, revogue, altere e contrarie a lei que ele mesmo criou, o que não tem a menor possibilidade. Hoje, portanto, no campo científico, nós vemos a atração entre os semelhantes. Às vezes confundimos, se há pessoas que dizem, não, mas são os opostos que se atraem. Não é exatamente isso. Na eletricidade nós podemos compreender bem. A carga positiva atrai a carga negativa e vice-versa. Mas o que causa a atração é a busca do estado de neutralidade, de satisfação de necessidades, de estado de equilíbrio. Nós sabemos, por exemplo, que todos os átomos tentam atingir a chamada estabilidade de gás nobre. Embora se digam muito humildes, no fundo os átomos querem uma certa nobreza. Aspiram o chiquê do gás nobre, que não precisa de nada nem de ninguém, que não é o correto na humanidade. Isso eles conseguem com 8 elétrons na última camada. Aí o que acontece? Nós temos, por exemplo, o sódio. O sódio tem uma penúltima camada com 8 elétrons, mas tem mais um. Tem uma outra órbita com 1 elétron só. Se ele conseguisse se livrar desse elétron, atingiria a estabilidade de gás nobre. Mas se ele fizer isso sozinho, não adianta, porque o elétron perdido vai ser recuperado por causa da atração do núcleo. Aí vamos entendendo que ninguém é feliz sozinho. Nós vamos nos complementando. E existe o cloro, que tem exatamente 7 elétrons na última camada. Se recebesse um, ficaria muito feliz. Mas haveria um desequilíbrio eletrônico com o núcleo. Então o cupido da química conta ao sódio que aquilo que ele tem a mais é exatamente o que pode fazer outro feliz. E os dois se unem por atração elétrica num mecanismo chamado afinidade e vivem felizes para sempre, ou melhor, até que a água os separe, fazendo novamente aquela dissociação. E o que é interessante, quando existem essas transformações por afinidade, quando alguém dá o que o outro ser necessita, ele também se complementa. Porque a vida nos devolve aquilo que lhe jogamos. Então, as propriedades do sódio são alteradas, as propriedades do cloro são alteradas, e aquele par forma uma nova realidade, que é o cloreto de sódio. Aquela mesma realidade que nós falamos, quando abrimos mãos de determinados preconceitos, determinadas teimosias, idiosincrasias nossas, e vamos viver em coletividade, e vamos viver em harmonia com o nosso próximo, e vamos praticar a grande lei, que é a lei do amor. E na visão atual do universo, nós temos a ciência abrindo para a consciência. A consciência do observador influencia mesmo o comportamento das partículas subatômicas. A ciência antiga não considerava o observador. Hoje, nós sabemos que quando estamos observando um elétron, de certa maneira, ele também está nos observando. E está mudando de atitude, está mudando de comportamento para atender a nossa expectativa, a expectativa de uma consciência maior. Meu filho, quando tinha 15 anos, numa ocasião me disse, eu hoje entendi bem aquela história que tu falas de vez em quando de uma consciência menor, querendo atender uma consciência maior. Nós estávamos na aula e todo mundo num comportamento absolutamente adequado. Mas quando o professor se virava para a lousa para escrever alguma coisa, vários comportamentos mudavam.
Quando ele olhava novamente para a turma, o comportamento voltava a se restabelecer. Não é mais ou menos isso? Eu disse para ele, não é mais ou menos isso. É exatamente isso. É uma consciência menor querendo obedecer à programação de uma consciência maior. E é por isso que Kardec falou que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo, em diferentes níveis de percepção, mas se desenvolve. Porque um elétron não pode ocupar qualquer órbita, mas ele pode se energizar para saltar de uma órbita para outra, passando por um espaço misterioso, como se alguém pudesse passar do 3º andar para o 5º andar, ou passar de 1 metro de altura para 10 metros de altura, sem passar pelo metro 2, pelo 1,5, pelo 2,5. E é por isso que se diz que eles passam por um espaço chamado espaço de transcendência. Se energizam e dão um salto quântico. Muitas vezes em nossas vidas nós também temos que nos energizar para dar um salto quântico. Existem coisas que não podem ser feitas assim, muito lentamente, porque senão nós não as fazemos. Pega um fumante e ele faz um projeto, eu vou deixar de fumar. Eu fumo 30 cigarros por dia. Hoje é sexta-feira, sexta é véspera de sábado, sábado é fim de semana, então não é dia de começar nada, vou começar segunda. E vou diminuir 1 por dia. Segunda, fuma 30, com todo cuidado. Terça, 29. Quarta, 28. Na semana seguinte, ali pelo meio da semana, ele já não sabe quantos fumou na véspera, quantos tem que fumar naquele dia, esqueceu completamente o planejamento, porque não se energizou o suficiente para largar. As coisas negativas não se podem largar aos pouquinhos. É como aqueles amores mal resolvidos. Aquele amor que faz muito mal ao outro ser amado, há uma incompreensão total, então, cada um vai buscar o seu caminho. Não, mas esse fim de semana eu vou fazer uma outra visitinha, é a última, para viver alguns momentos de idílio e vai sair de lá cheio de ilusões. E é interessante, porque nós temos que cultivar a fé raciocinada. Algumas palavras nos dizem tudo. Só se desilude quem se ilude. Se evitarmos a ilusão, estaremos devidamente vacinados e protegidos contra a desilusão. Então o panorama da ciência hoje é outro, é a ciência mostrando que a consciência influi nos objetos. William Osler dizendo, quanto maior a ignorância, maior o dogmatismo. Não se deve tentar convencer uma pessoa dogmática. Ela acha que o que ela faz está certo. Ela tem os seus ídolos, que por mais incorretos que sejam, continuarão parecendo certos. Vive um processo de dependência e de hipnose, e quem não quer se convencer, não se convence. Não se ensina quem não quer aprender. É algo absolutamente impossível, integra o nosso livre-arbítrio. E é por isso, para que não queiramos impor dogmas, verdades indiscutíveis, que Kardec afirmou o espiritismo será científico. E aplicou ao estudo das comunicações dos espíritos o método científico tradicional, que consiste em observar, formular hipóteses, experimentar e finalmente concluir. Mesmo que muitas vezes a hipótese apregoada não se verifique em alguns fenômenos, nós chegamos a estatisticamente verificar a validade ou não de uma determinada hipótese. E por isso mesmo nós hoje sabemos, não adianta convencer algumas pessoas daquilo que elas não estão preparadas para serem convencidas. Por exemplo, adianta ensinar a fórmula de Bhaskara, aquela fórmula para resolver a equação do 2º grau, para uma criança que está aprendendo os primeiros passos em aritmética? Não. O pobre menino, o miúdo, pode até decorar aquilo. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Mas não sabe o que fazer com aquilo. E há pessoas que hoje protestam porque a escola mudou muito pouco. Vamos olhar o modelo de um automóvel há 100 anos e agora é completamente diferente. Antes havia carroça, agora existe automóvel. Avião, do 14 bis para cá, mudou muito. Estudos de laboratório mudaram muito. Televisão não existia, agora existe, se aperfeiçoa cada vez mais. Computador também, telefone móvel também, e a sala de aula é a mesma coisa. Mudou muito pouco. E se mudou muito pouco, ou já era algo perfeito, ou é algo que precisa ser revisto. Tudo precisa ser repensado. Porque existem diferentes níveis de realidade,
E cada pessoa percebe naquele nível em que está preparada para perceber. E não podemos desprezar hoje nenhuma forma de conhecimento. Nós temos os nossos institutos de meteorologia, que, através de aparelhos introduzidos na natureza e que não fazem parte da natureza, como numa espécie de exame invasivo, tentam prever o tempo. E acertam e erram significativamente. E aquele nosso matuto do interior, que na hora do pôr do sol chega à beira de um rio ou de um lago, olha para o céu e diz, amanhã chove, e acerta. E acerta por quê? Porque nós temos que respeitar toda forma de conhecimento. E este conhecimento, daquela pessoa que vive no interior, que vive em contato com a natureza, é o mesmo conhecimento que a nossa célula tem do nosso organismo. Não é ele aqui e a natureza lá, ele está integrado à natureza. E como ser, como parte integrante da natureza, tem condições de perceber-lhe as diferentes nuances. Isso é percepção em distintos níveis de realidade. E nenhuma forma deve ser desprezada a prioristicamente. Todas as formas pelas quais nós buscamos o conhecimento terão maior ou menor índice de acerto, terão maior ou menor validade, mas não se pode desprezar nenhuma forma de conhecimento, no sentido de busca da verdade, e não no anticonhecimento, que é querer impor uma verdade aos demais. Então é por isso que a física mudou. A física clássica tinha aquela ideia do universo máquina, onde nós éramos máquinas sem consciência, portanto perfeitamente descartáveis. A ideia da previsibilidade. Deus era considerado o grande relojoeiro e colocou todas as engrenagens de tal maneira dispostas a funcionarem que o cientista que conseguisse perceber o mecanismo de funcionamento das engrenagens poderia controlar o próprio universo. Era o desejo de controle e não o amor ao conhecimento. Aliás, desejo de controle é exatamente o oposto do amor. Não amavam a natureza, queriam controlá-la. Houve um tempo em que se pensou de uma maneira mágica e boa. Foi o tempo em que se acreditava que os lagos, os mares, as florestas tinham seus devas, tinham seus espíritos protetores. E o homem, com medo da revanche daqueles espíritos protetores, não agredia a natureza. Esse pensamento era mágico, mas era bom, porque impedia que a natureza fosse agredida. Trocou-se de repente esse pensamento por interesses industriais, tecnológicos, dos donos do mundo e do dinheiro, por uma outra ideia. Não existem seres protetores da natureza. E como o homem é muitas vezes interesseiro, já que ninguém vai me cobrar, eu vou produzir o desastre. E trocou-se uma ideia mágica e boa por outra ideia mágica e ruim. A ideia de que a natureza poderia ser agredida indefinidamente e que se recuperaria. Isso também é esperar milagre. Posso poluir, posso desflorestar, posso fazer o que eu quiser, porque a natureza se recupera. Esse pensamento é mágico, só que é ruim. Finalmente, com o desenvolvimento da ecologia, nós estamos chegando à compreensão que a Terra não é nem uma deusa, nem uma lixeira, e sim a nossa parceira de evolução. O mundo mais adequado ao estágio de evolução em que nos encontramos no momento. E aquela ideia de controle absoluto foi substituída por uma ideia de verificação de possibilidades. Abandona-se a causalidade rígida e o mundo físico se torna cada vez mais surpreendente. Os físicos começaram a descobrir algumas subpartículas absolutamente estranhas, até uma delas tem o nome ali, Stranger, estranho. E essas subpartículas não tinham nem como representar. Imagina representar um quark, que é uma partícula formadora de prótons e nêutrons, através de uma cartola de mágico. Ou através de um animal estranho, semelhante a um polvo. Ou com um trevo de 4 folhas, quer dizer, amuleto. Isso é uma mensagem muito interessante, quer dizer que o mundo das formas não serve mais. A simples forma não descreve o universo, não há como descrever uma supercorda. E assim, nesse mundo de partículas, foram vendo que a própria carga do elétron era divisível e estudando a antimatéria. E disso aí, dessa busca de fórmulas, passamos para a relatividade.
com Einstein, que coloca o observador como parâmetro. Não há fenômeno físico absoluto, tudo depende de quem observa. O universo também é uma construção nossa, em várias etapas, estágios, em várias análises que possamos fazer, o universo também é uma construção de nossa parte. As coisas têm aquelas propriedades que nós lhes atribuímos, porque a matéria, a partir da teoria das cordas, perdeu a sua substancialidade. É interessante que Einstein era uma pessoa muito distraída no seu dia a dia e até descuidado com a sua própria aparência. Ele tinha um sobretudo preto, muito usado, que já estava russo àquela altura. Não era mais preto propriamente, e até com a gola puída. E uma ocasião, um aluno, na universidade, em Nova York, se dirigiu a Einstein e disse: Doutor Einstein, não fica bem o senhor, cientista do século, uma mente tão brilhante, se vestir com um sobretudo tão feio e tão velho. Eu acho, desculpe a minha opinião, que o senhor poderia e deveria comprar um sobretudo melhor, mais elegante. E Einstein olhou para o aluno e disse: não te preocupe, isso não tem nenhuma importância porque aqui todo mundo me conhece. Passa algum tempo e cerca de 6 meses depois, o mesmo aluno encontra Einstein em Londres, dando um curso na universidade, e aí pensou, e com o mesmo sobretudo, agora ele não vai ter desculpa. Mas veja o que é saber manejar a relatividade. Era o seu criador. O aluno chegou e fez a mesma observação. Dr. Einstein, sinto muito, mas devo lhe dizer que não fica bem este sobretudo. Feio, velho, gola puída, o senhor poderia e deveria comprar um melhor. E Einstein olhou para ele e disse: não te preocupa, isso não tem nenhuma importância, porque aqui ninguém me conhece. Então, o todo mundo conhece e o ninguém conhece são frases opostas, não são? Mas como tudo depende do observador e do sistema de referências, as duas frases aparentemente em oposição justificavam, em diferentes momentos, em diferentes ambientes, a mesma situação. E exatamente por isso é que nós não podemos acreditar em soluções mágicas para a nossa vida. O que serviu num determinado momento talvez não sirva em outro. Não há um só e único caminho. A ciência é de possibilidades. E cada um de nós, de acordo com suas aspirações, com sua percepção, com seu objetivo de vida, vai saber escolher o caminho mais adequado àquele momento em que está vivendo, sabendo que o observador é a justa medida de todas as coisas. Com Einstein se realiza a quebra de fronteira entre matéria e energia. Até Einstein, a física era muito maniqueísta. Existe matéria e existe energia. Mas quando examinamos um ente físico qualquer, temos que concluir se é matéria ou se é energia. Porque sendo uma coisa não pode ser a outra. E com a teoria da relatividade, e agora como nós vimos na teoria das supercordas, matéria e energia podem se transformar reciprocamente. Essa famosa fórmula da relatividade mede exatamente a quantidade de energia que se obtém quando uma certa massa de matéria se transforma em energia. O importante é que de um lado nós temos E, energia. De outro lado, mc2, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Aquele m é massa, é quantidade de matéria. E unindo os dois lados nós temos um sinal de igualdade. Então não é matéria ou energia, é matéria e energia, dependendo única e exclusivamente do grau vibratório. E aí nós chegamos então à física quântica, nos dizendo que o universo é feito fundamentalmente de energia e intenção. Voltemos ao exame das cordas e vamos comparar com um instrumento musical. A gente pode fazer vibrar as cordas de um violino de qualquer maneira e vai conseguir os acordes de uma bela melodia? Não. Para conseguir os acordes de uma melodia, para nós conseguirmos tocar, por exemplo, a Pastoral de Beethoven ou o Brinde da Traviata, que é alegre, em um violino, nós precisamos exatamente energia e intenção. Como precisamos para fazer de nossa vida uma sinfonia, como precisamos para fazer da sociedade um grupo harmônico, energia e intenção. No caso do instrumento musical, energia, que eu comunico às cordas para fazê-las vibrar,
dedilhando-as ou passando sobre elas o arco. Intenção significa o domínio do processo. Não é aquele querer infantil. Eu quero conhecer, eu quero saber e não faz nada. Não, intenção é o domínio do processo. É o que o músico conhece. É como pressionar cada uma e onde pressionar cada uma das cordas do violino para obter os acordes que nós queremos. Então, esse universo, essa gigantesca sinfonia cósmica não pode ter sido tocada por acaso. E nesse dualismo nós vemos exatamente também a possibilidade de um elétron se comportar como onda ou como partícula, mostrando de outra forma a surpresa que os físicos tiveram em 1935, quando realizando uma experiência chamada experiência da dupla fenda, viram que o elétron às vezes se comportava como onda e às vezes como partícula. E a experiência foi realizada assim. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas,
Não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Isso então aclara definitivamente o problema da influência do pensamento sobre a matéria. Aquelas coisas que nós observamos são diferentes antes e depois de serem observadas. E os físicos não queriam se convencer disso. Não é possível, ou é onda ou é partícula. E verificaram que tanto o comportamento de onda quanto de partícula podem ser conseguidos. Isso mostrou que o elétron, assim como certas pessoas, quando estão sendo observadas, têm um comportamento. Quando acham que ninguém está vendo nada, o comportamento é completamente diferente. Pelo menos deveríamos ter a sensação de estarmos sendo observados pela nossa própria fonte de evolução. Mas com aquelas ideias da física antiga, da materialidade, se criou o materialismo realista, a hipótese mecanicista, que se fundava em 4 postulados fundamentais. É interessante nós observarmos, quando Kardec disse que o espiritismo seria científico, a ciência oficial daquela época adotava esses 4 princípios fundamentais do materialismo realista, que negava completamente qualquer possibilidade de uma existência espiritual. Mas a própria ciência, com sua evolução, foi pouco a pouco derrogando estes princípios do materialismo realista. Então vamos examiná-los. O materialismo realista se baseava em 4 fundamentos. 1. Objetividade forte. Existe um universo material independentemente da nossa observação. E nós não temos nenhuma capacidade de influenciar sobre ele. Também não tínhamos capacidade de influenciar sobre nós mesmos, porque o nosso destino já estava escrito. A influência do pensamento científico numa filosofia baseada exatamente num determinismo que acreditava que tudo estava pré-programado e seríamos simples robôs, simples marionetes conduzidos por um destino não muito bem definido. Pois esse princípio da objetividade forte cai na física quântica quando se mostra, como nessa experiência da dupla fenda, a influência do observador. Nós não apenas observamos, nós influenciamos naquilo que observamos, e daí porque alguns físicos, como James Wheeler, têm dito que a palavra observador está superada. Devemos substituí-la por participantes. E isso nos leva a uma responsabilidade maior. Então, princípio número 1, objetividade forte, negado, existe influência do observador. Princípio número 2, determinismo causal. Tudo está absolutamente previsto, determinado e não se pode mudar. Derrogação, princípio da incerteza. Nós podemos partir de uma mesma causa e alterar os efeitos. Hoje não se fala a partir de uma causa em um efeito. Fala-se em prováveis efeitos. Uns com maior grau de probabilidade do que outros, mas não há isto que se chamou também causalidade rígida. Nós nunca temos uma certeza absoluta, por isso nós nunca temos o controle absoluto, e por isso aquelas pessoas que acham que amar significa controlar não se entendem com o mundo moderno, não se entendem com a ciência, não se entendem com a espiritualidade, não se entendem nem com seus vizinhos, porque acham que tem que ter o controle para ter o conhecimento. Há pessoas que confundem certidão de casamento com certificado de propriedade de veículo automotor. E são coisas que sabemos absolutamente diferentes. E sempre há uma incerteza porque não se sabe exatamente os critérios. Agora, dentro de determinados parâmetros, a partir do momento em que temos um apoio lógico,
de raciocínio, nós podemos aumentar o nosso grau de certeza. Senão acontecerá como acontece, uma história contada recentemente de um político brasileiro que morreu e foi para o céu, com grande estranheza dele mesmo, mas foi. Em lá chegando, foi recebido por São Pedro, que disse: o senhor pode entrar. Conferiu na lista, o senhor pode entrar. Disse: mas aqui é o céu? Sim. O senhor tem certeza? Tenho. Posso dar uma olhadinha? Não pode, vai ser nosso convidado para sempre. E entrou. Não sei por que não encontrou muitos conhecidos. Andou por ali, ouvia anjinhos tocando harpa, achou aquilo até um tanto quanto monótono, e aí veio a incerteza, a dúvida. Será que isso aqui é mesmo o céu? Será que não me mentiram a respeito do inferno? Porque sempre acreditamos que os outros fazem o que nós costumamos fazer. Será que essa história de inferno não foi propaganda enganosa? Vamos aplicar então o Código de Defesa do Consumidor. Propaganda abusiva ou enganosa. E foi o São Pedro. São Pedro, eu mereci o céu? Sim. Se é o melhor que tem na eternidade? Sim, senhor, é o que temos de melhor. A outra opção não é nada boa. Pois eu gostaria de conhecer a outra opção. Quero conhecer o inferno. Mas não pode. Não há nenhuma possibilidade. O senhor mereceu o céu, o senhor fica aqui no céu. São Pedro, vamos fazer um raciocínio simples. Se eu for premiado com 100, eu posso optar em ficar só com 1? Sim, isso pode. Então, eu devo poder visitar para ter certeza, para que se aclarem as minhas dúvidas. E insistiu tanto que São Pedro, vencido, não pela argumentação, mas por exaustão, concedeu. Vai ao inferno, vê o que achas, depois voltas para me dizer, mas aí é a decisão final. Ele foi. Entrou no elevador, era uma comunicação entre universos paralelos, era o wormhole, aqueles buracos de minhoca de Einstein-Rosen. Entrou no elevador e apertou logo no -7. Esse é o 7º céu, ou melhor, então vamos lá no -7 para ver e fazer o controle todo da situação. Chegou lá, demônio, um gentleman, finamente vestido, pessoa de fino trato, abriu a porta do elevador e disse: esteja à vontade. Ele perguntou: onde eu posso ir? Onde o senhor quiser. Nós agora aqui no inferno adotamos a política da transparência. Portanto, todo mundo vai onde quer, vê o que quer, para que não haja qualquer tipo de dúvida. E ele saiu a caminhar pelo inferno. E viu praças floridas, muito bonitas. Viu bares com mesas nas calçadas, onde as pessoas muito felizes pediam o seu café expresso, uma bica cheia, ou um champanhe Veuve Clicquot Ponsardin, tudo de graça, à vontade de cada um. Músicas para todos os gostos, pessoas felizes, se abraçando pela rua, aquela maravilha. E ele já pensou, viu? Me enganaram lá em cima. Senhor demônio, com licença que eu já tomei a minha decisão, vou só lá avisar o São Pedro. Chegou lá e avisou. São Pedro, escolhi, é lá. É o inferno, vocês estavam a me enganar. O senhor sabe, pode ir. E ele retornou. Quando ele retornou e desceu, abre-se a porta do elevador, o demônio está furioso. Agarra-o pelo casaco, atira longe e diz: vai para o diabo que te carregue. Literalmente. Nas ruas havia pessoas catando comida em lata de lixo. Havia tachos nas esquinas com enxofre fervendo, onde as alminhas eram colocadas e retiradas e colocadas de novo. Enfim, um sofrimento horroroso. E ele voltou ao demônio e disse: mas eu preciso de uma explicação. Eu tinha certeza, olha o princípio da incerteza, que aqui era melhor. Eu vim aqui ontem e era uma maravilha, e agora essa desgraça plena, o que está acontecendo? E o demônio disse: embora eu não lhe deva nenhuma explicação, o senhor é que me deve, está aqui a história da sua vida, mas de qualquer forma, eu vou lhe dar uma explicação. O senhor veio aqui ontem, nós estávamos em campanha, agora já temos o seu voto, então se ajeite por aí. As informações também nem sempre são certas. As próprias informações que recebemos do mundo nem sempre são corretas. E nós devemos ter aquela imparcialidade de verificar na própria natureza o que realmente estava acontecendo. Quando a física acreditava no materialismo, experiência é uma pergunta que se faz à natureza.
As perguntas eram feitas só para o lado material das coisas. E se perguntarmos ao lado material das coisas, elas vão nos responder pelo seu lado material, como o elétron ao ser observado. Mas se perguntarmos para o lado imaterial, para o lado inteligente, para o lado do planejamento sutil, nós também obteremos respostas. Então, segundo o princípio do materialismo realista, incerteza, determinismo causal também não vale mais. Derrubado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Terceiro, localidade, derrubado pela descoberta de ações não locais. O que dizia o princípio da localidade? Que um objeto só pode influir sobre outro tocando no outro, ou mandando um sinal que o outro possa receber. Na experiência das partículas gêmeas, do físico francês Alain Aspect, um dos que percebeu pela primeira vez, numa observação de satélites meteorológicos, a existência do eco de fundo daquela explosão inicial, que foi o Big Bang, ele demonstrou o seguinte: existem partículas gêmeas. São aquelas partículas que têm exatamente todas as características iguais. Se nós tivermos aqui nesta sala um elétron, e sua partícula gêmea estiver lá na Praça Vermelha de Moscou, e esse elétron estiver, por exemplo, com um spin, giro sobre o próprio eixo no sentido horário, o outro também estará. Se nós modificarmos o giro deste elétron aqui, antes mesmo que qualquer sinal eletrônico, luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, possa chegar no outro, o outro já se transforma. Isso é chamado fenômeno não local. A influência passa por um espaço que nós não conhecemos. Isso foi tão estranho que o próprio Einstein chamou esse fenômeno efeito fantasmagórico à distância. Porque ele não acreditava que isso pudesse acontecer. Mas foi demonstrado que pode acontecer. Então existem também ações não locais. Aliás, a grande postulação da física quântica hoje é o princípio da interconectividade, que diz que todos nós, numa medida maior ou menor, estamos interconectados. E como estamos interconectados, devemos progredir juntos. Logo, é um delírio de muito má qualidade querer a felicidade à custa da desgraça do semelhante. É apenas uma ilusão, como aquela visão primeira do inferno, quando o visitante estava sendo encaminhado para votar. Então, fenômeno da localidade, também derrogado. E o quarto fenômeno do materialismo realista, epifenomenalismo, também derrubado pela física quântica. Diz o que o epifenomenalismo? Que todos os fenômenos mentais subjetivos são consequências do funcionamento do cérebro como matéria, das células cerebrais, dos neurônios. Isso simplesmente é uma confusão entre causa e efeito, porque nas experiências de quase morte, nas experiências de transcomunicação, nós podemos observar a consciência atuando e informando, muitas vezes, independentemente do cérebro físico, que é apenas o veículo de transmissão e não o elaborador do pensamento. Então caíram os fenômenos do materialismo realista, caíram os seus postulados básicos e, consequentemente, a filosofia da ciência está pedindo por um aporte que explique o universo. Cada vez mais se pensa num universo causal e não num universo casual, e explique os fenômenos inteligentes a partir de uma inteligência suprema. Nesse sentido, é que há uma abertura muito grande para a filosofia da espiritualidade dentro da filosofia da ciência. Então nós vemos hoje que se conjuga o esforço da pesquisa científica com o pensamento da fé raciocinada, e temos nos passos da evolução a ligação ciência e espiritismo. O nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, é um simples postulado que decorre da lei da conservação da energia. A física quântica está a nos dizer hoje que nós somos energia. Energia não se cria nem se destrói. Que nós somos emissores e receptores de energia, principalmente através dos nossos pensamentos, e que só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar, que é a lei das afinidades. Sintonizamos com o bem, produzimos o bem e recebemos o bem. Então nós temos nesses passos de evolução, primeiramente, em Kardec, o grande precursor. Sábio e humilde,
porque permitiu que todas as suas afirmações fossem questionadas. Não é possível que se queira conciliar espiritismo com fé cega. Eu posso ser espírita e ter dúvida a respeito de alguma comunicação mediúnica? Posso e até devo investigar, porque nem tudo aquilo que surge como comunicação mediúnica é a comunicação mediúnica. O terreno da psicografia hoje é um terreno muito falso, muito inseguro, porque ninguém mais assina nenhuma obra, todo mundo recebeu de alguém. Há um verdadeiro surto epidêmico. Isso quer dizer que o fenômeno não existe? Não, mas quer dizer que nem todo fenômeno que se diz psicográfico é fenômeno psicográfico. Nem todo fenômeno que se diz mediúnico é mediúnico. E nós podemos, então, saber da existência real do fenômeno e questioná-lo nos seus aparecimentos, porque Kardec disse, é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Então, se nosso raciocínio não aceita, talvez ainda não estejamos no plano devido para aceitar aquele fenômeno. Talvez apenas não o estejamos compreendendo, mas não vamos fingir compreensão. Vamos agir de acordo com os nossos sentimentos e com o nosso raciocínio. Coração e cérebro, agindo em conjunto, porque hoje sabemos que eles se comunicam. E ali está, o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Conhecimento científico vive da dúvida e não da certeza. Do teste, da contraprova, da verificação, do cálculo percentual, do uso da estatística. E aí nós temos na fé raciocinada um compromisso com a evolução permanente. E o dito, os espíritas devem amar-se. O amor é a grande lei da natureza. A aventura da vida só é vivida com intensidade por quem ama. É o que falamos no livro Amor, a Arte de Viver. E amar vem antes da instrução. Por quê? Mas a instrução complementa. Porque a simples instrução não é nem boa nem ruim. As pessoas às vezes querem atribuir a determinadas coisas a responsabilidade dos seus atos. A internet é muito ruim, telefone celular é muito ruim, ninguém conversa com ninguém. As pessoas estão na mesa, estão falando só à distância pelo celular. A culpa não é do celular, pode ser desligado. Não há nenhuma lei que proíba desligar o telefone celular. Aliás, deve-se, quando se está em companhia de amigos, para não mostrar que só sabemos nos comunicar à distância. Saímos com os nossos amigos para conversar com os amigos que estão no outro continente. É difícil entender esse mecanismo. Mas a culpa não está nos objetos em si. A culpa está no uso que nós fazemos. A internet é uma maravilha. Nos põe em comunicação com o mundo, nos informa, às vezes bem, às vezes mal. Temos que saber filtrar a informação. Não podemos ser meramente dependentes. Agora, qualquer instrumento pode ser bem ou mal usado. Um automóvel pode ser usado para transportar pessoas à distância com segurança e pode ser usado como arma para matar, como já aconteceu, infelizmente. Então, não é colocar a culpa nas coisas que aparecem, e sim no uso que nós fazemos de todas elas. E aqui o caráter absolutamente científico também, a possibilidade de reformulação, se necessário, diante de novas provas científicas. Então o Espiritismo não afirma, a Terra é o centro imóvel do universo, onde Deus pôs Adão e Eva para serem felizes, Eva incomodou e agora somos infelizes e vamos continuar a sofrer. Não. A ciência nos diz que a Terra não é centro de universo nenhum, nem mesmo do sistema solar. E nós admitimos isto. A verdade científica, devidamente comprovada, se ensejar qualquer reformulação, essa reformulação será feita. E assim, à medida em que nós vamos acreditando que o impossível não existe, nós vamos superando. Mas é como nas nossas vidas, há pessoas que pensam pequeno e há pessoas que pensam grande. O pior é que os que pensam pequeno se dizem prudentes. Não são prudentes, são preguiçosos. Têm falta de coragem. É óbvio que há um limite de prudência. Mas nós temos que pensar alto sempre, porque a vida sempre aplica um certo coeficiente de redução nos nossos sonhos. Então vamos sonhar 1000 para colher 900, 950, quem sabe 990 e por que não o próprio 1000 ou até uma surpresa além do que prevíamos. Agora, se a gente tem medo até de sonhar, quem sonha rasteiro colhe subterrâneo. Nós precisamos ter essa capacidade de entender que aquelas coisas do próprio plano material que eram consideradas impossíveis se tornaram possíveis. Não era impossível voar com mais pesado do que o ar? Ali o Santos Dumont
na experiência com 14 bis. Santos Dumont era um cidadão, interessante, extremamente supersticioso. E é por isso que aquele avião com que ele fez a experiência, perto da Tour Eiffel, ele é 14 bis. Por que 14 bis? Porque, como bom supersticioso, ele pulou o número 13. Do experimento número 12, ele pulou para o 14. E aí, para a conta ficar certa, teve o 14 bis. Porque depois viria o 15, 16, ficava tudo acertadinho, bonitinho. E provou que é possível voar com o mais pesado que o ar. Não podemos superar a velocidade do som. O Concorde, um avião de passageiro, e superado fez isso. Não dá para sair do planeta, dá para sair do planeta, dá para ir à Lua, dá para sair de um veículo cósmico, consertar uma antena externa, por exemplo, a uma velocidade fantástica, porque em relação ao veículo nós estamos parados. Então, o nosso sonho de progresso, a nossa dedicação ao conhecimento torna possível aquilo que era impossível. Estamos falando em conquistas externas e as internas. Também não podemos esquecer. Ainda estamos mais para o homem lobo do homem ou estamos mais para o homem irmão do homem? Ah, os outros são lobos. Ah, eu sou cordeiro, certo. Essa exclusão não leva absolutamente nada. Lembro um amigo que uma vez assistindo televisão em casa e vendo uns atores de cinema que agora já estão muito velhos e vendo cenas deles bem jovens nos filmes e agora bem idosos, olhou para o televisor, pensou um pouco e disse: é impressionante o que o tempo faz com as outras pessoas. Não, não é com as outras pessoas. Ele faz com todo mundo. Então não são os outros que são bons ou não, somos nós. E temos que nos orgulhar da espécie humana. Nós somos muito novos em termos de evolução cósmica e já saímos do nosso planeta. Já superamos a velocidade do som, já pensamos em teletransporte. Quem fez isso? O gênero humano. Não foram só os cientistas, eles fazem parte, não são uma raça diferente. Aliás, é um grande erro falar em raças. Existe uma só raça, a raça humana. Nós não podemos receber transfusão de sangue de um tigre. De outro ser humano podemos, independentemente de querermos considerá-lo ou não de outra raça. Não há outras raças. Nem os cientistas são ET, uma raça estranha. São como nós. Então, nós, humanidade, evoluímos. E também fazemos barbaridades. Por quê? Porque temos livre-arbítrio. Porque nos afastamos da luz e aí nos queixamos da sombra. Mas a física nos diz: não existe sombra. Existe interposição de um corpo opaco à marcha da luz. E assim nós vamos nos construindo e chegamos hoje à conclusão deste astrônomo inglês, chamado James Jeans, que disse o seguinte: o universo se parece, ainda que numa comparação imperfeita e inadequada, muito mais com um pensamento puro do que com qualquer outra coisa que queiramos imaginar. E hoje nós sabemos que o universo é um pensamento de seu supremo arquiteto, é um pensamento da inteligência suprema. Eu quero agradecer a vocês todos pela atenção, por essas boas vibrações, e eu queria encerrar com uma música que eu ia gravar em casa, eu mesmo ia cantar. Mas a minha vocação de cantor tem sido muito podada pela minha mulher, que está aqui presente, e pelos meus filhos. Às vezes estou a cantar e me pergunto: estás a sofrer de alguma dor, algo te aflige? O que está se passando contigo? Por favor, não canta, porque fica muito tremido assim, parece que estás a sofrer, e assim por diante. A minha filha, uma ocasião estava no automóvel comigo, e eu estava a cantar e ela pôs uma música no rádio. E eu disse: mas esta música é horrível. E ela me olhou, e é muito irônica, e me disse simplesmente: há coisas piores. Aí eu entendi. Então, em vez de fazer a gravação, pedi para um amigo. Mas aí acho que é uma questão até kármica. Meu amigo estava afônico, estava rouco. Aí eu aproveitei e mostrei: ó, este cara aqui sem voz, rouco, ou eu, o rouco, não eu. Então, pedi ao amigo e ele gravou essa música, que nos dá uma visão bonita do universo, com a qual eu encerro agradecendo a atenção de todos. Bota a música.